Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. E hoje a gente vai falar sobre gamificação, tudo sobre essa indústria, também tecnologia inserida. Meu convidado é o Guilherme Camargo, CEO da SX Group. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite para todos. Obrigada. Guilherme, eu estou curiosa para saber mais sobre isso, até porque quando a gente fala de game, a gente já pensa logo em joguinho e tal. Pode ser, só que tem outra função, principalmente no mercado de trabalho, né? Acho que o game está muito ligado com a indústria do entretenimento. Então, desde as grandes produções de jogos, como a parte de consumo. Mas tem outro lado de negócios mesmo, de usar as técnicas de game para fins que não de entretenimento. Justamente, o processo de seleção numa empresa. Como que eu posso ajudar no engajamento das pessoas usando as técnicas de game sem necessariamente falar de entretenimento. E a gamificação pode ser uma técnica, um método usado para essa questão do recrutamento e seleção para qualquer tipo de setor. A gente pode englobar esse processo, tipo... Qualquer empresa, qualquer área, você pode usar a gamificação como meio, né? Eu falo que a gamificação é o meio porque você tem que pensar que toda forma de engajamento, você tem que trazer um storytelling, você tem que trazer as recompensas corretas, a proposta de valor para que a pessoa se engaje, seja no processo de seleção, seja numa campanha de incentivo que você dê uma premiação, que você queira criar uma relação com o seu cliente. Quando a gente olha para a entrada no mercado de trabalho, não só desse processo, mas também para os jovens, questão geracional e como ela conversa com o game nesse sentido. Qual é a sua análise? O game é uma boa porta de entrada porque ele traz essa questão do engajamento, traz a questão dos desafios, das missões. Então, é importante que uma empresa que queira se comunicar também com esse público, não só como consumidor, mas também para atrair jovens talentos, também use essa forma de relacionamento para atrair, reter e também trabalhar os skills, né, as competências que ela precisa para que o funcionário, a pessoa, o colaborador, né, desenvolva suas funções dentro do mundo corporativo. Quando a gente olha para as skills, então, desde as técnicas até as socioemocionais, qual a análise sobre isso, a importância também do desenvolvimento dessas qualificações? A qualificação ela está muito ligada com essa questão do envolvimento, né, do desafio e da recompensa. Porque eu posso dar um desafio para algum colaborador, né, uma campanha de incentivo, que talvez não seja fácil de atingir. Como que eu dou as ferramentas para que ele consiga, de uma maneira lúdica ou talvez de uma maneira prática, atingir o entendimento do que eu quero com aquele objetivo de negócio e trazer ele para esse engajamento, porque eu posso oferecer prêmios, mas o prêmio uma hora acaba caindo na mesmice. Então, você precisa necessariamente criar todo esse ecossistema ou esse envolvimento que vai muito além de uma premiação apenas, para que ele tenha essa relação mais duradoura e também que não dependa apenas da questão do obrigado, um prêmio para você, caso você, né, continue participando da minha campanha ou do meu processo seletivo. Tem que trazer mais elementos para justificar, né, o meio da gamificação como um fim de um objetivo de negócio. E a liderança nesse processo todo? Como é que é o comportamento, não digo ideal, mas é cabível em busca de desenvolvimento de uma liderança que lide com essa realidade? Olha, as grandes empresas hoje já trabalham a questão de gamificação dentro de um processo de recrutamento e seleção e também trabalham a questão de como você prepara jovens, né, ou líderes para lidar com esse tipo de técnica que possa trazer mais benefícios para o fim da empresa. Né? Se ela ganha lucro, se ela trazer mais consumidores. Pensar game como negócio deixou de ser talvez uma questão deixou uma questão de sobrevivência. Na verdade, é um diferencial competitivo. Todas as empresas ou as pessoas que pensam game como negócio, elas estão talvez um passo além das pessoas que estão mais no modelo tradicional. E eu acho que esse talvez seja a grande sacada de quem quer estudar game ou quem quer se aprofundar dentro dessa competência para que você consiga entender os benefícios que os games trazem para o entretenimento para outros fins que não efetivamente a diversão, né? Aprender com os jogos é o princípio básico da gamificação. Então, por que eu estou investindo tempo jogando? Vou dar um exemplo, o jogo Candy Crush, que é um grande fenômeno. Né? O que te motiva a continuar jogando? É a premiação? É uma sensação de vitória? Então, se você conseguir interpretar isso
no mundo corporativo vai ficar mais fácil da gente trazer esse benefício da gamificação para um dia a dia tão árduo que é o dia a dia de trabalho, como a gente estava falando. Pois é, não, e as pessoas às vezes buscam mesmo esse escape ou realmente algo que conecta. Por falar nessas conexões possíveis que se cria quando o usuário vai lá e tal, experimenta, joga e gosta, se fideliza, digamos assim, né? Como é que a gente olha nesses bastidores da criação de um jogo, tipo, o profissional também que está por trás disso, qual é o caminho que a gente pode enxergar? Muito do envolvimento, né, a gente fala que a indústria de jogos, né, ela é basicamente muito espelhada à indústria do cinema em termos de roteirização, a parte da música, o quanto o som é importante dentro de um jogo, né, e como que o mercado de games cresceu de uma maneira tão estrondosa que hoje é mais fácil você ver um jogo virando um filme do que talvez um filme virando jogo. A grande sacada do mercado de games é a narrativa, né? Quanto maior, né, ou melhor a narrativa for, você tem esse envolvimento com o personagem, com a história, mais fácil de você se deixar levar para dentro da história. Então, no entretenimento funciona assim e a mesma coisa funciona também para processos que usam gamificação como meio. Porque se eu fizer uma campanha de incentivo e colocar, né, talvez, se você tem a sua meta de vendas é vender tantos, né, X milhões de reais. Mas se eu trouxer algum tipo de, olha, você está dentro de um rally, você está numa competição, imagine que você tem que se preparar para ser o melhor piloto, você já traz um outro tipo de approach, de forma de você colocar, né, a pessoa dentro da sua narrativa, que pode trazer um benefício muito grande dentro dessa jornada, né, que a pessoa vai ter dentro de uma campanha de incentivo, por exemplo. Agora, assim, se a gente for olhar, muitos pais podem ter essa preocupação de limites para seus filhos no uso, no tempo de lazer que muitas vezes é desprendido para quando o game é utilizado como entretenimento, mas também tem esse lado que pode ser o desenvolvimento profissional. Como calibrar isso? Qual a dica que a gente pode compartilhar aqui com esses possíveis pais preocupados? Olha, como pai, né, e como pesquisador, né, a gente realiza uma pesquisa chamada Pesquisa Game Brasil e a gente faz umas perguntas para os pais em relação às principais preocupações e qual que é o tipo de relação pais, games e filhos. E uma coisa que a gente vê de um movimento nos últimos 4 anos é que basicamente não existe nenhuma restrição quanto aos filhos jogarem, né? Os pais, eles podem não gostar muito, mas eles até aceitam que os filhos joguem. Porém, as preocupações são o horário que a criança joga, com quem a criança joga e se o jogo está adequado para a faixa etária, né, que a criança e o tempo, né? Porque é isso, hoje você acaba, o tempo de tela, ao mesmo tempo que pode dar um refresco para os pais, acaba criando outros tipos de coisas ruins dentro de um desenvolvimento de uma criança. Então, a minha dica também como pai e como pesquisador é que tudo precisa de um limite. Né? Também falar que o game é o vilão da história é ruim, porque o game ele é usado também muito como um veículo de socialização, que crianças e pessoas acabam se socializando muito em volta da comunidade que envolvem os games. Né? E para as crianças isso não é diferente e é importante. E uma coisa muito interessante dessa questão de pais, games e filhos é que a geração que cresceu talvez com preconceito nos anos 80 e 90 já começa a formar família e o game ele nasce dentro da família já como se fosse um time de futebol que vai passando de pai, mãe para filho. O game também já entra mais fácil na cultura do dia a dia de uma família. E quando a gente olha para essa criança, esse adolescente que tem essa facilidade, que gosta desse envolvimento e pensa realmente em seguir carreira, qual o momento em que a gente olha, tipo assim, vamos buscar uma orientação, qual curso fazer, como é que fica essa formação, essa entrada na qualificação para o mercado de trabalho posteriormente? O mercado de games no mundo, ele é muito abrangente do ponto de vista técnico, você pode trabalhar na parte de desenvolvimento, né, de tecnologia mesmo, você pode trabalhar na parte de vendas, marketing, finanças, em grandes estúdios, em grandes empresas. Eu acho que a formação clássica de um profissional, ele vai preencher a demanda dentro do segmento de games. O que tem de diferencial hoje no nosso mercado é um pouco da parte de tecnologia que você desenvolve para a vertical de games e algumas particularidades relacionadas a esse ecossistema. Existe hoje a parte dos esportes digitais, né, os e-sports, esportes eletrônicos.
Hoje ele quase como se fosse um capítulo à parte dentro do mercado de games, e hoje tem muita aspiração para quem joga ou para quem hoje quer trabalhar na indústria, uma forma de você entrar juntando talvez duas paixões, games e esporte. Então é mais uma forma de quem está querendo ingressar no mercado também fazer essa imersão, conhecer um pouco da paixão, né? Usar um pouco da paixão que tem jogando como consumidor e talvez tentar extrapolar isso para dentro do mercado, mas parte clássica mesmo, né? Então, tem desde a parte de marketing, a parte de vendas, a parte de finanças e cada vez mais o mercado está exigindo algumas especializações. Claro. Né? E acho que hoje a parte acadêmica também acompanha essa demanda com cursos mais segmentados para o segmento de games, e eu acho que isso acaba atendendo boa parte da demanda, né, de estudantes, pós-graduação, que eu acabo também atuando dentro desse lado educacional, na pós-graduação da SPM, que começou como um curso de atualização, depois ele virou parte da pós-graduação e hoje virou uma pós-graduação separada, para preparar pessoas que queiram trabalhar a questão do mercado de games desse ponto de vista de ecossistema, né, de todos esses players e também a questão de gamificação, que eu acredito que é uma competência que ela permeia quase que todas as áreas. Então, uma área de RH, você pode ter uma pessoa formada ou que tem essa competência de gamificação, uma pessoa de marketing, pessoa de vendas, e você pode usar isso para o seu dia a dia. A gamificação no trânsito, no trabalho, ajuda você a lidar melhor até com esse balance, né, do estresse do dia a dia. Nossa, legal. Então, diversidade e inclusão também está na pauta quando a gente fala de game, né? Com certeza. A questão das mulheres, a Pesquisa Game Brasil a gente realiza há 10 anos, e em 2016 foi o primeiro ano que as mulheres no Brasil foram a maioria em termos de pessoas que assumiam jogar jogos digitais. Isso foi uma grande mudança de paradigma, porque o mercado de games sempre foi voltado mais para o público masculino e mais jovem. E o que a gente viu foi, no decorrer dos últimos 15 anos, o mercado de games casual, ele acabou crescendo, né? Hoje nós temos uma plataforma mobile, que é o celular que nos permite jogar em qualquer lugar, e talvez esse mix entre jogos casuais e uma plataforma que não é uma plataforma que você precisa de uma televisão, precise investir muito, né, dinheiro só para aquilo, fez com que mais mulheres também caíssem no gosto do jogo como um momento de entretenimento, né? Pensando que o entretenimento é esse, você pode fazer uma pausa para fumar um cigarro, para tomar um café, e você pode hoje fazer uma pausa para descontrair e jogar 10, 15 minutos, né, uma fase de um Candy Crush e efetivamente respirar para o segundo ou terceiro turno de trabalho. Guilherme, e aqui o mercado brasileiro, como é que se comporta quando a gente compara com algum local no mundo? Se é que existe realmente esse parâmetro, tipo Estados Unidos, Europa, como é que a gente olha para essa diferença e referência, quem sabe, que a gente pode também tomar lá de fora? O mercado brasileiro, no ponto de vista de consumo, ele está entre os 10 principais mercados de consumo. Então, nós, brasileiros, consumimos muitos jogos digitais. Não necessariamente nós estamos pagando 100% do que a gente consome, porque a gente usa muitos jogos gratuitos, como perfil de uso mesmo, até para a questão de classe social e tudo mais. Mas do cenário competitivo também a gente tem muita relevância e abrangência, e o brasileiro acabou se adaptando muito enquanto talvez um mercado mais maduro, como o mercado europeu, o mercado americano, que você tem muitas competências, né, divididas em várias funções. Aqui no Brasil, até por uma questão de sobrevivência, os estúdios que trabalham com games, ou que começaram a trabalhar com games, a competência de game design, desenvolvedor, empreendedor, estava muito em uma ou duas pessoas. E a gente acabou criando meio que uma cultura do, né, faça você mesmo, que ganhou relevância, ganhou bastante espaço dentro do mercado de indie games, e hoje existem estúdios tão grandes quanto os estúdios, né, da Europa, Ásia, Estados Unidos, mostrando que talvez com o nosso jeito de encarar as dificuldades que o próprio cenário econômico, político possa promover, porque não existe tantos incentivos aqui comparado com países como Finlândia, né, como Estados Unidos, o mesmo país da Ásia, que o empreendedorismo dentro de games é visto como uma forma de você gerar cada vez mais empregos. Aqui a gente ainda acaba
vivenciando muito os mesmos benefícios que o mercado de audiovisual, né, de cinema tem, tentando replicar para a parte de games. E a gente vê que o mercado de games precisa de mais, porque envolve mais tecnologia, envolve mais um acompanhamento dessa tecnologia que muda cada segundo está mudando. Então, você tem que acompanhar isso e requer investimento em estudo, investimento em pessoas, treinamentos, mas dentro do cenário, eu acho que a gente está indo bem. A gente tem inteligência artificial, tecnologia, realidade aumentada. Todas essas tecnologias, os games são a porta de entrada, né, de teste, do entretenimento. Então, é uma forma de fazer esse teste para consumidor para depois efetivamente usar em outros setores. E o game está sempre nessa parte mais de vanguarda dentro desse uso de novas tecnologias para uso de entretenimento e aí acaba indo para outros segmentos também. Legal. Quando a gente fala também sobre essa questão de, não só nativos digitais, né, que são os próprios jovens que já nasceram nessa era tecnológica, digitalizada, mas também o trabalho remoto. Os formatos, né, de trabalho mudaram, principalmente o híbrido veio para ficar. O game surfa é uma boa, né? Porque você está de qualquer lugar e pode desenvolver, pode estar ali jogando, pode estar ali testando. Com certeza. Especialmente o mercado de desenvolvimento, né? Existem muitas empresas aqui no Brasil que prestam serviços para as empresas de fora. No momento de pandemia, talvez o cargo que mais ganhou relevância dentro da parte de tecnologia foram os desenvolvedores. E no game, o desenvolvedor tem um papel fundamental, né, dentro dessa cadeia e da importância. E muitas vezes, quando a gente pensa em desenvolvimento de game, você pensa mais no desenvolvedor, o programador. Mas tem o roteirizador, tem o game design, tem a parte de sonorização, tem outras competências. Mas o fato de a gente aprender a trabalhar remoto ajudou bastante nesse reconhecimento de profissionais e também nessa questão de prestação de serviço. Então, o mercado hoje do Brasil, ele pode produzir conteúdo que não seja para o mercado local, vai ser para o mercado americano, asiático e assim vai. Não, é muito legal ver como as coisas realmente se tornam mais democráticas, acessíveis e podem ser feitas de qualquer lugar. Desafios para médio e longo prazo para essa indústria, como é que a gente está hoje, como é que a gente pode observar uma evolução, mais coisas, mais novidades, o que é que tem em vista para vir por aí, hein? Da parte de consumo, eu acho que o mercado vai continuar crescendo e isso é um bom sinal, porque mostra que o game ele efetivamente entra, né, na cultura, na forma de interagir, é mais uma forma de entretenimento bastante reconhecida. Na parte de mercado, a gente vê que existe essa aglutinação das grandes empresas. Então, tem empresas sendo compradas, sendo vendidas. É um bom momento, né, para você... talvez não sei se para criar uma nova empresa, mas é um bom momento para você entender como está funcionando esse ecossistema para se posicionar, no caso, se for uma desenvolvedora de games, mas tem que estar sempre com um olho no dia a dia e um outro olho um pouco no futuro em termos de tecnologia, porque esse mercado ele muda muito rápido, né? O que uma plataforma é um sucesso em 2 anos, depois de um ciclo de 4 anos, não necessariamente ela é mais relevante ou menos relevante. Então, eu acho que tem que saber surfar bem a onda e se preparar para a onda que você não está nem vendo, mas que, de alguma maneira, é isso que vai fazer o mercado, do ponto de vista de mercado. Eu quero trabalhar dentro desse ecossistema de como eu vou me posicionar, eu vou me posicionar na minha empresa, para também não ficar muito para trás, porque tecnologia, da mesma maneira que ela pode ajudar, ela também pode derrubar, né? A inteligência artificial... a gente está se questionando muitas coisas, não só no ponto de vista do mercado de games e tudo mais, mas no ponto de vista geral, é como fazer isso ajudar a gente a produzir melhor, trabalhar melhor, mas ainda é um ponto de interrogação, né, num curto prazo de como isso vai ser aplicado no mundo dos games, por exemplo. A gente tem que entender os limites, porque muita gente sempre fala sobre o temor da tecnologia vir para substituir mão de obra, mas se a gente souber utilizar a ferramenta, ela vem para agregar a nossa funcionalidade humana, que é insubstituível, né? Com certeza. Então, tem muito esse olhar de, como a gente olha para o copo meio cheio ou vazio e como a gente utiliza também o que está nesse copo, porque depende muito da questão de autogestão, acredito eu, né? E você se alinhar realmente a essa nova realidade com essa perspectiva, né, Guilherme? Com certeza, e eu falo que uma das coisas que eu acho que a gente desenvolve
é a questão do soft skills de lidar com pessoas. E mesmo que a gente fale de inteligência artificial, de coisas, você precisa lidar com pessoas, até para ajudar essas pessoas a desenhar novas tecnologias. Então, essa questão talvez mais humana, mesmo em qualquer uma das competências, sejam exatas, humanas ou biológicas, ela é uma questão fundamental para que a gente consiga até vislumbrar um futuro melhor, seja para os games, seja para um outro mercado. Você falou das soft skills, eu já ia perguntar justamente sobre habilidades, porque eu não sei se a gente tem esse pensamento de, tem pessoas que se consideram mais tímidas. Game é um caminho para você atuar, porque você vai ficar mais ali na sua, fazendo e tal, mas como desenvolver outras habilidades também? Quais são essas que possam ser consideradas mais importantes para você ter uma boa convivência socioemocional, grupo, mas também além das técnicas que você já falou um pouco lá atrás, né, sobre as qualificações e tal. Mas falando de habilidades em termos gerais, como é que a gente observa esses enquadramentos, desenvolvimentos? Bom, o ser gamer está muito mais ligado com a questão do reconhecimento Da identidade. Da identidade gamer, do que você está consumindo, né, de como você usa a parte de merchandising, né, o quanto de tempo você investe dentro do mundo de entretenimento. Essa é uma questão fundamental para você criar esse vínculo, né? O programador, né, as pessoas que jogam jogos, tem talvez uma fama, que é uma fama irreal, né, de ser antissocial. E, na realidade, a pessoa ela é muito social porque ela atua em comunidades de jogos, né? Nenhum jogo você consegue, talvez, fazer uma campanha sem se comunicar com outras pessoas. Então, não é tão incomum as pessoas serem amigas no jogo e dessa amizade ir para outros, né, seja amizades offline, né, não só E eu acho que essa relação que o game também proporciona para esses apaixonados traz uns soft skills que é essa questão da relação, né, de uma pessoa que você está competindo ou que você está colaborando para vencer uma fase, que ela é importante para a parte de desenvolvimento, seja no dia a dia, né? A gente está falando de trabalho, mesmo, né? Dessas frustrações, e o jogo ele permite com que você aprenda com o seu erro. Então, tem essa questão você só vai conseguir passar uma fase testando. Então, ele traz essa questão também da sua confiança, de testar os seus limites e mostrar também que você, se comunicando com uma outra pessoa, você pode melhorar a sua performance como grupo. Então, eu acho que ele traz muito dessa questão social e ela é importante porque a gente está mudando também esse estereótipo do gamer, né? O gamer, ele foi, há muito tempo atrás, era o menino que ia mal na escola, antissocial. E o que a gente está vendo hoje, que os games, eles não têm mais idade, não têm mais sexo, etnia, ele é para todo mundo. Tá? E isso acaba ajudando bastante nesse desenvolvimento, né, de todos os benefícios que um game pode trazer para você. Desmistificando os gamers, né? Desmistificando os gamers. É muito interessante ver, porque a gente realmente tem, em primeiro momento, esse pensamento, essa limitação de ver que não é só aquilo que primeiramente vem ou que parece, mas que tem um universo muito grande, como você está contando para a gente até aqui, né? É isso aí. Não, é muito importante isso. Agora, gostaria também de te ouvir sobre o comportamento do RH quando implementa, desde pessoas que venham através da gamificação, que a gente falou no início, até realmente acompanhar essa galera que trabalha diretamente nessa área, porque acredito sempre que a relação, né, triangular entre liderança, que a gente já falou, colaboradores que possam trabalhar direto ou indiretamente nessa área, passa também ou perpassa pelo RH, agente gestão, precisa estar alinhado. Como é que a gente olha para esse profissional também nesses enquadramentos, Guilherme? A gamificação, ela é um meio e muito do que a gente acaba vivenciando nos dias a dias de consultoria de gamificação a liderança, muitas vezes, ela é quem tem que fazer o primeiro push de encarar que o desafio que eles precisam, né, que talvez a empresa precise, seja reter funcionários, né? Precisa melhorar o ritmo de negócio da empresa. O RH acaba muitas vezes sendo o melhor interlocutor entre as soluções de mercado e efetivamente as soluções que uma gamificação pode trazer, porque um treinamento de um funcionário pode ser
desde um treinamento mais frio, né? A gente brinca do PowerPoint, você vai lá ver slide, depois responde algumas perguntas, ou alguma forma de você entrar dentro de um universo que você consiga vivenciar toda a experiência que a empresa tem, né? A gente trabalha em alguns projetos de onboarding, e é isso. Entrar numa empresa é sempre traumático, porque aquele primeiro mês você não sabe onde é a porta do banheiro, você não sabe fazer um expense report. Então, como você transforma essa experiência, né, que todo mundo fala, vamos trabalhar como você trabalha a experiência do seu novo funcionário dentro de uma plataforma que você consiga passar os valores da empresa de uma maneira mais storytelling mesmo, trabalhar a questão do lúdico, mas também entregando alguns benefícios de conhecimento e talvez de reconhecimento para que essa pessoa também se sinta confortável de voltar para essa plataforma e fazer mais treinamentos para justamente assim, um RH alinhado com uma liderança consegue pensar nessa régua de relacionamento com um funcionário de uma maneira muito mais coesa para justamente trabalhar melhor os conteúdos que a empresa tem, seja os objetivos de negócio, para que caiba dentro também do quanto um novo colaborador consiga compreender. Porque imagina que num processo de onboarding, como eu dei exemplo, é muita informação. Então, como que você dosa, né, a quantidade de informação que uma pessoa precisa ter versus o resultado que você espera num curto prazo? E eu acho que essa triangulação entre as técnicas de game, um RH que trabalha em virtude, né, de uma visão mais humana e uma liderança que vê valor, né, em criar esse engajamento de uma maneira menos taxativa, né, menos usar a hierarquia e talvez usar mais as técnicas de gamificação. Menos vertical, mais horizontal. Mais horizontal, talvez a empresa possa ter mais sucesso do que talvez uma empresa que não veja esse benefício. Boa. Porque os novos colaboradores estão exigindo cada vez mais, né, o mercado de trabalho com as novas gerações estão exigindo mais das empresas, mais humanização de processos e mais transparência nisso. E eu acho que a gamificação é um meio para chegar nesse objetivo. Boa. Guilherme, minuto final já. Antes, sua mensagem, dica, fica à vontade para esse espaço. Perfeito. Bom, eu sou coordenador do curso de pós-graduação da SPM e nós estamos lançando uma turma agora em março de 2024. Então, quem tiver interesse em se aprofundar no mercado de games, gamificação, né, estudar game como espinha dorsal de comunicação, é acessar o site da SPM e também conhecer mais os cursos que nós temos disponíveis para quem quer entrar nesse mercado e entender também, conhecer o lado B, o lado business do mercado de games. Legal, porque a base também nunca foge da educação. Nunca. Boa dica que fica por aqui. Então, muito obrigada. Obrigado a você. Por trazer essas informações sobre esse mercado. Conte sempre com a gente. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. E para você também que nos acompanha, lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo Aqui Tem Vaga.